Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a Fátima, da comunidade Verbo de Deus. Falar sobre a casa sobre a rocha. Uma parábola de Jesus. Um pouquinho mais para frente eu vou falar onde está essa parábola. Eu queria dizer primeiro que as parábolas de Jesus, elas estão entre as mais conhecidas e as mais influentes histórias da humanidade. Até mesmo pessoas que nada sabem, não conhecem sobre Jesus, acabam conhecendo as suas histórias, ou pelo menos sentindo o impacto das expressões como o filho pródigo, como o bom samaritano. Por aí a gente vê que a importância das parábolas de Jesus é inestimável. As parábolas são muito mais do que uma história. Nessas parábolas, Jesus faz uma analogia entre as situações do cotidiano da vida com as verdades eternas. E essas histórias, elas prendem muito mais a atenção dos seus ouvintes do que se ele estivesse falando somente em termos teologais, propriamente dito. E nós vamos ver aqui, então, essas duas leituras sobre essa parábola da casa sobre a rocha. Que ela se situa logo no final do grande ensinamento de Jesus, que é o Sermão da Montanha. A parábola, então, está em Mateus 7, capítulo 7, 24 a 26. E também eu vou querer ler, aqui está em Lucas. Eu vou pedir para alguém abrir Lucas 6, 46 a 49. Então, eu vou ler a de Mateus. Jesus, então, ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esse é o versículo 21. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Agora eu vou ler a de Lucas. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque não estava bem construída. Porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a sua ruína. Então nós vemos que tanto Mateus quanto Lucas, eles colocam essa parábola no final do Sermão da Montanha, e nos dois evangelistas, ela tem uma mesma função, que é reforçar o significado do ensino transmitido por Jesus no Sermão da Montanha e instigar o povo à obediência às suas palavras. E por meio da ênfase na segurança que provém da obediência e da destruição que é causada pela desobediência. Essa parábola, ela segue os moldes dos contrastes que existentes no Antigo Testamento entre bênção e maldição, está lá no Deuteronômio 28 e no Levítico 26, e também os contrastes entre justos e prudentes, entre ímpios e tolos, como nos Salmos 1 e 37, Provérbios 13, 6.
As comparações, esses contrastes que dominam o Sermão da Montanha, especialmente em Mateus, Lucas também menciona alguns, outros Lucas omite e outros, se a gente for comparar os dois, né? Outros ainda colocam, o Lucas ainda, os trechos ele coloca em outras partes do seu relato. Mas elas acentuam as bem-aventuranças, o jeito correto e incorreto de praticar o bem, ou seja, dar esmolas, orar, né? Jejuar, o tesouro desejável e não desejável, todas essas comparações, o olho são um olho maligno, servir a Deus e ao dinheiro, a ansiedade pela busca do reino, a porta larga, a porta estreita, a árvore que dá bons frutos e dá maus frutos, e os dois alicerces, que é o que nós vamos ver um pouquinho para frente, da casa construída na rocha. Então, essas comparações todas, junto com os paralelos que tem no Antigo Testamento, elas ilustram a alternativa proposta por Deus e por Jesus aos seus discípulos, ao todo homem, de escolher ou não o caminho certo. No seguimento de Jesus, que é o nosso único e verdadeiro mestre. Jesus mesmo, ele vai se identificar como sendo tanto a porta quanto o caminho. Também nós vemos que 4 ou 5 mensagens de Jesus, contidos nesse Evangelho de Mateus, eles terminam com ênfase no juízo. A linguagem das tempestades e das enchentes é geralmente utilizada como uma metáfora para a destruição, de uma maneira especial para se referir ao juízo divino. Né? O juízo, então, é pré-condição inevitável à salvação final do reino de Deus. Também nós podemos ver que Jesus ele dá um ênfase no fazer, no seu Sermão da Montanha, também com similaridade à parábola dos 2 filhos. E ele queixa dos fariseus que falam e não fazem. Então, tudo isso são passagens que estão relacionadas e que vão desembocar nesse último texto que nós vamos ver, em que Jesus vai transmitir a sua mensagem por intermédio desse contraste entre 2 homens e os seus esforços na construção de uma casa. Está no finalzinho do Sermão das Bem-aventuranças, e é a conclusão desse grande discurso de Jesus, que contém toda a síntese do seu ensinamento. Ele faz aqui a comparação entre 2 homens, o prudente e o insensato. Também as palavras sábio e prudente, elas aparecem nas parábolas do servo fiel ou infiel, das 10 virgens e do mordomo infiel. Mateus, comparando os dois, eles têm poucas diferenças, mas tem alguma coisa que eu gostei, por isso que eu quis mencionar aqui. Mateus se concentra em 2 locais diferentes para as casas e na descrição das condições do tempo. Ao passo que Lucas, ele se concentra em 2 processos diferentes de construção e na descrição de se cavar com profundidade. Esse cavar com profundidade foi o que mais me tocou. Tudo isso vai nos levar a ver que há uma íntima ligação entre a intenção profunda do coração e o comportamento externo, como agir e como falar. Então, todos nós, quando nós adquirimos uma propriedade, nós queremos ter uma segurança. Quando a gente vai edificar alguma coisa. Examinamos se o terreno não é alagado, se o terreno tem condições de uma construção. Então, nós vamos precisar prestar muita atenção em toda essa situação desse imóvel que, porventura, a gente venha a construir ali, que a gente venha a adquirir. Todo o edifício, ele precisa ser construído sobre um alicerce sólido, ferro, concreto, aço, né? Todos esses elementos que os engenheiros conhecem bem, né? Sabe bem o que colocar para assentar. E Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele falou sobre 2 fundamentos, comparando a construção feita pelo homem prudente, que sabiamente edificou sua casa sobre a rocha, e do homem tolo e insensato que construiu a casa dele sobre a areia.
sem alicerces. Em outros escritos está sobre a terra. Embora ambas essas construções elas sejam semelhantes e pareçam ser seguras, é somente quando vem uma tempestade ou um vendaval que a gente vê a fragilidade daquilo que foi construído sobre a areia. A ruína vai ser certa, vai cair. Mas antes de a gente entrar nessa reflexão, dessa parte espiritual dessa reflexão, né? Vamos ver um pouco o que significa essa alegoria da construção da rocha e da construção na terra sem alicerce. Isso tudo nos remete lá à Palestina, né? No tempo de Jesus. E eu queria aqui, se vocês me permitem, partilhar só uma foto, porque eu tive lá, então eu queria mostrar para vocês uma Palestina, foto lá na terra de Jesus, né? Lá na Palestina. A gente vê que... Deixa eu só pegar aqui, deixa eu voltar. Essa imagem que eu coloquei aí é de Cafarnaum. Em Cafarnaum teve 2 terremotos. E o que ficou, a gente pode ver a base da construção da casa. Algumas casas, naquela época, eram construídas com pedras, especialmente nos lugares onde as pedras eram abundantes. Eram bem abundantes, né? E elas tinham, peraí que eu pulei aqui elas tinham só um minuto. Aí, tá muito lento aqui o meu computador, tá meio lento aqui. Aqui, por exemplo, lá em Cafarnaum, essa parte de cima foi o segundo templo que foi construído. E essa parte de baixo foi o primeiro templo, o que sobrou do primeiro templo, ou seja, aquilo que foi a base, a construção, as pedras. Vocês vejam quantas pedras que não tem ali. Então, as pedras, as casas, elas eram construídas, às vezes de 1 ou 2 andares, feitos de alvenaria, mas os alicerces, elas eram feitas em pedras encravadas na rocha. E já no vale no mar da Galileia, lá no vale de Saron, por exemplo, né? As pedras elas eram menos acessíveis. Então, ali, as casas eram construídas no chão, no barro batido. Ali em torno do mar da Galileia, na costa do Mediterrâneo, pode ser encontrado em diversas regiões, podem ser encontradas pedras. Você vê que aí eu estou colocando uma imagem do deserto e vocês veem que ali tem uma pedra, tem morro com pedra, mas como a região ali é toda de calcário, quer dizer, precisa se cavar fundo para encontrar uma rocha firme para poder fazer uma construção. E a força destruidora das águas, das cheias, todo mundo sabe como é que funciona, né? Até mesmo nessas regiões áridas, como vocês estão vendo aí, nesse deserto, lá da Galileia, lá da Palestina, cai de repente uma chuva torrencial e desce enxurrada de tudo quanto é lado, que desce por essas montanhas e esses morros e varrem tudo o que está no caminho. Então, essa daí é o que ocorre, uma das coisas que ocorrem lá na Galileia. Deixa eu só tirar aqui essa apresentação daqui, né? Então, portanto, se nós nos preocupamos quando a gente vai construir, eles se preocupavam lá quando iam construir. Se a gente se preocupa de construir o nosso imóvel aqui nessa terra, né, nesse mundo nosso, imagina quanto maior deve ser a nossa preocupação com relação à construção da nossa casa, do nosso edifício espiritual, que nós estamos construindo para a eternidade. Né? O indivíduo que edificou sobre a rocha, ele com certeza teve muito trabalho. Cavou fundo para encontrar uma rocha que pudesse colocar os fundamentos da sua construção. E aquele que edificou sobre a areia precisou de muito pouco esforço para construir sua casa.
Foi fácil. Nós podemos ver, então, que as pessoas que constroem na areia podem ser comparadas àquelas que ouvem o Evangelho, mas não praticam, não obedecem. E assim elas pervertem a fé. Como está escrito lá no livro de São Tiago, no capítulo 1, versículos 22 a 25, eu vou ler aqui para vocês. São Tiago diz assim: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realidade, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que é a natureza de Deus. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como é. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz em seu proceder. Também nós podemos encontrar outras passagens falando sobre isso, em Ezequiel 30, versículos 31 a 33 também, especialmente na parábola do semeador, que eu também gosto muito, em Mateus 13, 20 e 21, onde Jesus diz: o solo pedregoso que a palavra caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes e é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Ou seja, a palavra não vai fundo no coração, não cria raízes. Ao invés de aceitar a fé em Jesus, eles acham que pode edificar suas vidas nas areias movediças do mundo, da filosofia humana, das crenças religiosas, da vontade própria, da autossuficiência, da própria justiça e assim por diante. São Justino, que teve uma conversão fulminante no século II, porque falaram para ele de Jesus, já dizia que aqueles que não fossem encontrados vivendo da maneira ensinada por Jesus não eram cristãos. E nós vemos, infelizmente, por aí, bem próximo a nós, e às vezes até, quem sabe, nós mesmos, católicos pagãos. Eu ouvi isso de um sacerdote. Ele disse que quando a pessoa fala que é um católico, mas não praticante, ele é um católico pagão. Porque ele não pratica a palavra de Deus. Porque não é só dizer, não basta, não é só dizer que crê, fazer uma confissão da fé, né? Isso não é suficiente. Mas é um ouvir que vai gerar naquelas pessoas que seguem Jesus, naquelas que são cristãos, esta obediência. É um ouvir que gera uma ação, que gera uma obediência. E essa obediência, ela não acontece sem que a gente faça escolhas, assuma compromissos, o exercício da nossa vontade, iluminados pela ação do Espírito Santo. Então não basta ter uma aparência de bondade, saber o que é correto, eu sei tudo sobre a fé, eu sei tudo sobre a Bíblia. Não basta. Precisa colocar em prática o que nós sabemos que é correto. Porque quem negligencia os ensinamentos de Jesus se mostra como uma pessoa tola e sem prudência. Mostra uma religiosidade que aparenta ser boa, mas que não tem poder de salvar a alma. Como São Paulo mesmo nos afirma lá na segunda carta de São Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Estão construindo o seu edifício espiritual na areia, porque é fácil e não precisa nenhum esforço, quer dizer, não requer compromisso, nem sacrifício e nem fé. Enquanto está tudo bem, ótimo. Mas quando vem a enchente, a corrente, com aquele ímpeto que bate na casa, a destruição é completa, inclusive até das próprias vidas. A sua casa pode até ser um castelo, uma mansão, mas se ela for edificada na areia, com certeza ela não vai resistir. Mas ao contrário, aqueles que constroem a sua vida espiritual sobre a rocha são as pessoas que ouvem o Evangelho, creem nele e edificam suas vidas em Jesus Cristo. São essas pessoas que vão permanecer firmes porque suas vidas estão arraigadas na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. O construtor cavou fundo
e pôs o fundamento da sua vida em algo que é muito mais forte, muito maior do que ele mesmo. E o que é esse cavar fundo? É não ficar na periferia da palavra, do conhecimento de Jesus, dos seus mandamentos. É procurar fazer uma profunda experiência com Jesus e segui-lo de perto, praticando todos os seus ensinamentos. Portanto, a casa espiritual do cristão, daquele que segue Jesus, ela é edificada sobre a rocha que é o próprio Jesus. Nele, o cristão deve estar enraizado, radicado, ou seja, com as suas raízes aprofundadas na fé e crescendo em santidade de vida. Todas as vezes que a Bíblia se refere à rocha, ela está falando de Jesus. Ele é a rocha, a pedra fundamental, o alicerce confiável. E quem tem o seu alicerce em Jesus Cristo, sobre os seus ensinamentos, e procura viver uma vida em Deus, é mesmo semelhante a este homem, que edifica sobre a rocha. Jesus, gente, é a nossa segurança contra qualquer coisa que se levantar contra nós. Uma casa construída num bom alicerce, ela resiste às intempéries da vida, vindo a provação, o deserto, as dificuldades do mundo, as doenças, as enfermidades, os baques financeiros, que muitas vezes tiram a gente do nosso sério, nos tiram do nosso equilíbrio. Vindo tudo isso, nós continuamos firmes, solidamente edificados, porque nossa vida está firmada em Deus e nas promessas de Deus. E dentre tantos conselhos que Jesus deu naquele dia, a questão de onde se deve construir a nossa casa espiritual é a mais relevante. São Paulo nos diz lá na sua primeira carta de Coríntios 3, 16, 17. Acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele também escreveu também, lá em 2 Coríntios 6, 16, que nós somos o santuário do Deus vivo. E que Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Isso está em Efésios 2, versículo 21. Então, Jesus Cristo é essa rocha firme, a pedra angular, a base segura da nossa vida espiritual e temporal. E nós somos esse templo, essa casa onde o Espírito Santo de Deus habita. Quer queiramos ou não, então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos construindo a nossa casa espiritual. E o que significa isso? Que nós somos a habitação do Altíssimo e precisamos zelar por esse templo sagrado. Ou seja, não vivamos de qualquer jeito, mas sim como templo do Espírito Santo. Somos templo de Deus, casa de Deus, moradia do Espírito Santo. E o que eu tenho colocado dentro do meu templo, nessa construção? Como está a minha casa? Ela está em ordem? Ela está arrumada? A minha casa exterior, ela vai mostrar, vai representar aquilo que é a minha casa interior. E o que esta minha casa, esse meu templo, está representando para os outros? Está mostrando para os outros? A cada dia, nós estamos fixando mais um tijolo, uma tábua, um prego, e a casa vai sendo levantada. E por ela está ficando muito bonita aos nossos olhos. Mas muito mais bonita ela vai ficar aos olhos de Deus se eu praticar e realizar a sua vontade. Eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.